Boa noite, nós estamos começando a nossa live Vineyard Talks e esta noite nós estamos conversando sobre ansiedade. Então você que está chegando aí, dá um alô no chat para a gente saber que você está aí. Senão a impressão que eu tenho é que eu estou falando sozinho aqui. Eu estou vendo que tem gente assistindo, mas se você não der um oizinho ali no chat, eu não vou acreditar que você está aí. Então, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa noite, Deise, obrigado. Boa noite, Miriam. Boa noite, dona Beth Garcia. Boa noite, Rebeca. Nossa, quanta gente, agora veio um monte de gente de uma vez aqui. Boa noite, dona Iris. Boa noite, Lincoln. Boa noite, Luciana Sanches. Que bom ter vocês aqui com a gente. Tem mais gente chegando, a gente sempre espera um pouquinho, né, para o pessoal se conectar. Brasileiro é uma coisa, né? A gente marca 8 horas, aí o pessoal vai chegando às 8. Mas que bom que nós estamos chegando. Essa nossa live de hoje. Boa noite, Sérgio Medina, pastor da Vineyard, lá de Araraquara, grande amigo, que bom ter você aqui com a gente. Boa noite, Dedéia. Esta live de hoje faz parte da nossa série Fé, Esperança e Amor. Nós iniciamos a série falando sobre ansiedade no domingo e nós estamos agora tendo a possibilidade, né, de conversar com quem entende do assunto. Que bom a gente estar aqui junto. Seja bem-vinda, Ellen, Karina. Que bom, gente. Que bom que vocês estão aí. Vai ser muito bom ter essa conversa. Boa noite, Marcelo Lucas. Ó, meu irmão, até a família veio prestigiar aqui hoje. E a série começou no domingo, falando sobre fé, esperança e amor. Primeiro tema, ansiedade. E além das pregações e dessa live, tem uma série de iniciativas que nós estamos fazendo ao redor dessa série. Então, enquanto o pessoal está chegando aqui, deixa eu fazer propaganda, né? Nós estamos oferecendo às segundas-feiras um workshop de finanças, 4 semanas, e depois das 4 semanas nós vamos fazer um workshop sobre casamento, relacionamento conjugal. Então, começamos com finanças, tivemos o workshop do Bruno na segunda-feira, foi fantástico, está gravado. A gente vai publicar agora no final de semana, convidando você para a próxima segunda. Temos devocionais de oração todas as manhãs. Nós estamos fazendo aconselhamento online, então você pode contatar o seu líder de grupo pequeno, contactar a nossa secretaria, e nós queremos ajudar você a atravessar esse momento. Pedidos de oração, estamos recebendo vários já que estão sendo encaminhados para o nosso Ministério de Intercessão. Então, nós queremos orar por você nesse momento. E estamos levantando cestas básicas também para ajudar 30 famílias pelo período de 3 meses. É um esclarecimento importante aqui. Todas essas atividades não se trata de ativismo, um monte de coisa para a gente fazer. Não, você vai fazer aquilo que é importante para você, aquilo que é relevante para você, mas nós queremos ajudar você a atravessar esse momento. Então, tá tudo isso lá nas nossas redes sociais, você pode acompanhar. Deixa eu dar boa noite, quem mais está por aqui? Boa noite, Letícia, boa noite, Bruno Monteiro, boa noite, José, Zen, boa noite, Bianca. Olha, a Bianca veio ver a mãe dela aqui. Boa noite, Giovana. Boa noite, Pedro. Boa noite, Deise Lopes. Boa noite, Gislaine Zen. Boa noite, Magda. Muita gente chegando, que bom. Boa noite, Alaíse. Nós estamos quase começando. Boa noite, Marineide Queiroz.
seja bem-vinda. Boa noite, Isabelle Vitica, Sandra Grego. Que bom ter vocês todos aqui. Daqui a pouco eu vou chamar a Tonina e nós vamos iniciar. Nosso tema hoje é a ansiedade. Espero que você não esteja ansioso nesse momento. Brandon Ruiz, seja bem-vindo. Caroline. Mariinha, seja bem-vinda. Boa noite a todos vocês. Vamos lá. Então, essa série, boa noite, Elvio. Essa nossa série de pregações Fé, Esperança e Amor vai lidar com vários temas. Então, nós vamos falar, já falamos sobre ansiedade, vamos falar hoje. Nesse próximo domingo, nós vamos falar sobre luto. Lembrando que o luto é algo que tem a ver com a perda de alguém, mas também com outras perdas na vida. E na outra semana, a Tonina vai estar aqui de novo falando com a gente. Basicamente o seguinte, eu prego, daí a Tonina vem e conserta aqui na quinta-feira. Vai ser mais ou menos desse jeito. Nós vamos falar sobre solidão, vamos falar sobre depressão, vamos falar sobre relacionamentos, sobre vícios. Então, assim, tem muita coisa importante para vir. Então, eu queria te convidar para estar com a gente no domingo, no nosso culto, às 9 da manhã. O nosso tema de domingo vai ser lidando com o luto. E com todas as outras atividades que eu já falei que nós estamos fazendo. Boa noite, Eliane. Boa noite, Aline. E hoje nós estamos com a Tonina Miraglia. Antes de chamá-la, deixa eu apresentá-la para aqueles que não a conhecem. Difícil, acho que o pessoal conhece mais ela do que eu. A Tonina é psicóloga, a Tonina é uma grande amiga, a Tonina é parte da nossa comunidade e como profissional ela tem feito um trabalho extraordinário ao longo dos anos. Além do consultório, nós trabalhamos juntos em campanhas contra as drogas, sempre teve um apoio ao nosso instituto aqui na igreja, enfim, é uma parceria de longo prazo. Então, assim, eu sou suspeito para falar a respeito da Tonina porque eu sou fã, né? E como eu já disse algumas vezes, né, em algumas oportunidades, eu também sou paciente dela, porque eu também faço terapia com ela já há alguns anos. Então, tem sido um recurso muito importante para a minha vida pessoal. Então, hoje à noite, tê-la aqui para nós conversarmos é um privilégio. Então, sem mais delongas, só dando as boas-vindas aqui, quem mais? Karine, Yuri. Sem mais delongas, então eu vou chamar a Tonina para a gente começar esse nosso bate-papo. Que é isso, gente, o Wiener Talks é um bate-papo. Nós temos perguntas que algumas pessoas enviaram aqui. Tem pergunta aqui para a gente conversar uma semana, então a gente vai ter que filtrar um pouquinho. Mas vamos lá. Deixa eu incluir a Tonina aqui agora. Boa noite, Tonina. Eu acho que eu não estou te ouvindo agora. Acho que seu microfone está mutado. Agora? Estava. Agora sim. Boa noite, Tonina. Boa noite, Milton. Boa noite a quem está nos assistindo. Tonina, muito obrigado por você dedicar esse tempo para a gente. É um privilégio para a gente, uma honra poder ter você conversando aqui comigo e conversando com todo mundo a respeito de algo tão importante. Então, em primeiro lugar, muito obrigado por disponibilizar esse tempo para a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Milton. Obrigada. Eu acho que você estava acompanhando ali que essa nossa conversa de hoje está ligada com a série, né, que nós estamos fazendo, Fé, Esperança e Amor, com o tema que foi abordado inicialmente, que é o tema de ansiedade, e a pregação de domingo. Então, assim, em primeiro lugar, eu estou correndo o risco de eu tomar uma invertida aqui, né? Mas, assim, em primeiro lugar, aquilo que foi ensinado no domingo foi coerente? Você acha que
Também você não vai querer se queimar falando que não foi aqui, né? Então a gente está numa situação difícil. Mas deixa eu reformular a pergunta, então. Deixa eu falar o seguinte: falar sobre esse assunto na igreja, pregar sobre isso, trazer esse assunto que talvez esteja mais relegado à questão da psicologia para a igreja, parece ser algo muito importante. Eu recebi muitos feedbacks, inclusive alguns dizendo que muitas vezes os assuntos relacionados à psicologia, eles não são bem vistos ou bem acolhidos na igreja. Então, você concorda que isso é importante? Você sente, às vezes, mesmo um pouco de resistência de misturar as duas coisas, a fé com a ciência? Me dá um feedback a respeito da pregação aí, vai. Não, se eu tivesse alguma coisa assim para te alertar, eu teria feito de outra forma, mas não seria público, mas eu não fiz isso. Eu não fiz isso, viu, gente? Mas assim, não, foi muito bom. Eu fui edificada, foi muito bom. Eu acredito que abençoou muita gente, porque eu vejo, Milton, que muita gente precisa de terapia, mas tem muita gente que não precisa. Mas precisa de uma palavra, né? Então, eu acho muito bacana essa iniciativa, trazer esses temas no ponto de vista de você como pastor. A Bíblia fala de ansiedade, e também como uma pessoa experiente que reconhece algumas vulnerabilidades até, que você diz isso, né? E que tem experiência de vida, que tem família. Você tem muito o que dizer, né? E você também não se apresenta de uma forma equivocada. Foi muito bom domingo. Aliás, eu assisti 2 vezes, porque a primeira vez eu assisti como membro da comunidade, né? A segunda eu assisti para prestar bem atenção. Também não assiste uma vez só, tá? Da próxima vez assiste uma vez. Mas, Sonina... não fazer feio no nosso trabalho aqui. Foi por isso que eu vi vocês. Então, eu acho que a gente... um bom começo para essa conversa é o seguinte. Você é psicóloga e você é cristã. Existe psicóloga cristã? Existe psicologia cristã? Ou as pessoas te procuram porque misturando as duas? É possível? Como é que é isso? Olha, a abordagem cristã na psicologia, ela vem ganhando terreno aí. Existem cursos sobre assim, esse assunto, né? Tem estudiosos que publicam nas suas teses versículos que tem como base o cristianismo. O cristianismo também tem uma história na educação, né? Na educação aí dos povos. E existem canais que consideram espiritualidade, que consideram cristianismo, mas eu acho, Milton, que assim, o que é relevante para nós é o bem-estar da pessoa que nos procura, do paciente. E dentro da psicologia já existem várias abordagens, né? Muitas abordagens. Você tem várias perspectivas para olhar para o mesmo alvo, né? E todas elas são muito boas, e algumas pessoas não vão muito bem com uma e vão bem com outra, mas são várias abordagens. E isso, às vezes, já confunde o paciente. Às vezes, uma pessoa vem fazer terapia e uma das primeiras perguntas que eu faço é essa: você já fez terapia? E a pessoa diz, sim, eu já fiz. E eu falo, qual era a abordagem que a sua terapeuta seguia? A pessoa fala, não sei. Então, quando a pessoa se submete, ela fica meio confusa, porque já são várias abordagens, né? Agora, eu acho que se a gente começar a pensar assim, psicologia cristã, a gente vai ter que começar a pensar psicologia outras vertentes também, de crenças, né? Então, a meu ver, não é necessário, sabe? Eu acho que não tem, assim, uma psicologia cristã. Eu acho que não é necessário. Agora, eu sou psicóloga e eu sou cristã.
De maneira geral, né, quando a gente trabalha as áreas da vida, a espiritualidade é uma área muito importante. Se o meu paciente não é cristão, e eu percebo que essa área está ficando inflamada para ele, eu aconselho ele a buscar, junto a outras pessoas que têm a mesma crença que ele, que têm um conhecimento mais aprofundado, que possa aconselhá-lo. E, se ele não encontrar as respostas que ele quer ali, que ele busque, que ele continue buscando, né? Mas eu não tenho tanto quanto ampliar como eu consigo quando eu atendo um cristão, porque se eu atendo um cristão e entra nessa área de espiritualidade, eu tenho que dizer o que conversar com ele, porque são crenças em comum, né? Eu acho que se fizer alguma diferença, ou se alguém me procura porque eu sou cristã, é porque o cristianismo tem princípios e valores reconhecidamente saudáveis, né? Tanto para a pessoa olhar para si, como para a pessoa olhar para o outro, como a pessoa conseguir alimentar a própria esperança quanto ao futuro. Então, às vezes, pelos princípios, pelos valores, que isso é claro que faz diferença na minha vida, né? Então, talvez as pessoas que sejam cristãs me procurem por saberem que eu sou cristã, e eu sempre me identifico, o meu perfil é profissional, meu perfil em redes sociais, eu sempre pontuo, eu uso versículos, eu não uso muitas outras citações, eu uso mais versículos ou autores cristãos, além dos autores de publicações científicas, né? Então, eu acho que não existe uma psicologia cristã, embora algumas pessoas se refiram. E eu acho que para oficializar ia dar mais confusão, né? E eu não me vejo assim como uma psicóloga cristã. Eu acho que eu sou psicóloga e eu sou cristã, né? Eu acho que essa nossa parceria ao longo dos anos contempla a importância, né, da fé, da teologia e a importância da psicologia sem misturar as bolas, né? Em alguns momentos eu sinto falta das ferramentas da psicologia e tem sido um privilégio poder ter sempre a sua colaboração. E assim a gente vai tocando esse barco. Mas, Tonino, eu estou preocupado, a gente tem tanta pergunta aqui. Vamos lá, vamos começar aqui. A primeira é o seguinte: eu dei as definições de ansiedade do ponto de vista do aconselhamento cristão, né? Então está recheado de aspectos, apesar de ser escrito por psicólogo, está recheado dessa questão de um aconselhamento eminentemente cristão. Mas para definir, qual seria a sua definição assim mais acessível, mais clara para as pessoas entenderem o que é ansiedade? Eu não criei isso, né? É claro que eu aprendi sobre isso com a ciência, né? Mas com a minha prática, eu acho que bem acessível é a gente falar assim, que você até abordou no domingo, né? Existe a ansiedade natural, né? A ansiedade natural, ela é um conjunto de sentimentos, de sensações, às vezes somatiza, né? Sentimento é um pouco mais emocional, sensação já é um pouco mais física, e é resultado de emoções e pensamentos, tá? Então, a ansiedade é mais ou menos isso. Agora, ela pode ser natural, que é o que todos nós temos, faz parte, né, do nosso conjunto natural de sentimentos e sensações, mas ela pode ser leve, ela pode ser moderada e ela pode ser grave, né? Então, conforme ela vai subindo esse nível, ela pode se tornar incapacitante para atividades que podem passar assim imperceptíveis, né? A pessoa deixa de fazer aquilo e ninguém percebe, mas ela não faz por ansiedade. Mas o que eu acredito, assim, é que a ansiedade, ela com tratamento, ela estabiliza, ela regride e ela
se mantém num nível perfeitamente possível de lidar. Então, ela é natural, ou leve, moderada ou grave. E ela é um conjunto de sentimentos e, às vezes, já sensações corpóreas, né, fisiológicas. Tonina, a ansiedade é uma doença e tem cura? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente sempre ouve, né? Faz parte aqui do repertório das nossas perguntas. É considerada uma doença? E como doença, ela tem cura? Essa ansiedade grave, né, que você É, mencionou. a ansiedade grave precisa, né, quando a gente detecta um nível alto, né, uma ansiedade grave, a gente começa a pensar em transtorno, né, grave, e a gente encaminha para um psiquiatra com a recomendação de que a pessoa apresenta sintomas compatíveis com, porque o diagnóstico cabe ao modelo médico, né, o psiquiatra vai examinar aquela pessoa e vai avaliar a necessidade de medicação, né? Aí medica, e até para mim, né, para os psicólogos, isso aí é uma margem de segurança importante, de que, inclusive, a pessoa está fazendo um bom aproveitamento das sessões, porque as sessões consistem são as chamadas sessões de psicoeducação. É claro que a gente não fica como uma professora ensinando aquilo, mas a gente vai passando aquele tema para cada meta de sessão, né? E uma pessoa gravemente perturbada, ela não aproveita, ela não assimila. Então, a gente até precisa do medicamento para a gente poder conseguir um melhor resultado. Mas eu digo assim, o medicamento, ele é fundamental em caso de transtorno de depressão grave. Fundamental. Até para nós podermos realizar o nosso trabalho. Agora, de qualquer maneira, o remédio, ele traz um ganho, ele traz um alívio. Mas o que a gente faz durante essa pausa, esse ganho, esse alívio? Até uma compensação ele pode fazer. Mas o que a gente faz? A gente precisa aprender que nem tudo que a gente pensa é real, que nem tudo que a gente sente é fato. E isso a gente só aprende com psicoterapia, né? Então, eu acredito que a ansiedade natural é natural, a ansiedade leve, moderada, ela tem cura, ela regride. Tem uma certa polêmica em torno disso, como sendo o transtorno uma doença crônica. Supondo que é crônico, com um bom trabalho, você regride. Primeiro você precisa estabilizar, porque isso piora, né? Então, primeiro você precisa estabilizar. Depois ela regride. E ela vem para um nível gerenciável. Gerenciável. Mas é um trabalho, né? Um trabalho a ser feito. A pessoa chega para a terapia com 20 anos, ela tem 20 anos de crenças construídas. E, às vezes, a maioria delas altamente disfuncionais. É uma pessoa que chega com aquilo que a gente chama de vulnerabilidade cognitiva. Então, assim, o normal dela é pensar errado, o normal dela não é pensar certo, e às vezes pensar errado, não, o normal dela é desalinhar, né? Então, eu creio que tem, se não a cura, para não ser polêmica, né? Mas ela pode regredir de forma a adormecer para o resto da vida, né? E tem tratamento em psicoterapia, através de sessões de psicoeducação, para a pessoa identificar pensamentos e aprender a filtrar, regular a emoção e nivelar bem a ansiedade. E com o tratamento medicamentoso, tem muitos remédios disponíveis no mercado, e eu também não quero deixar de citar, né, que hoje nós temos muitas alternativas, né, nós temos muitos tratamentos que ajudam bastante, que são um apoio importante para tratamento de ansiedade, até dentro da própria medicina, da medicina convencional, né, os próprios laboratórios farmacêuticos já estão produzindo
medicamentos à base de ervas, né? É comum hoje você ver recomendação para passiflora, comprimido, é comum. Tem acupuntura, né? Dentro da medicina tem a medicina funcional, nós temos os chás, que se os nossos bisavós não tomassem, nós não estávamos aqui, né? Porque elas já tinham pifado lá atrás. Então, tem muito recurso, além da psicoterapia. Bom, nós estamos vivendo um período ímpar, né, na nossa história, né, enfrentando essa pandemia, enfrentando todas as tensões e pressões dessa época. De uma certa forma, todos nós estamos ansiosos, né, e esse nível de ansiedade, ele pode ser normal por conta das questões, das dúvidas, das incertezas e tudo mais, porém, existem casos, como você descreveu, que são considerados mais graves, inclusive porque a pessoa não responde bem ao tratamento através da terapia. Então, são casos, então, que merecem uma avaliação de um médico, né, de um psiquiatra, Sim. que vai indicar os medicamentos ou, eventualmente, outros recursos médicos para isso, né? Então, existe essa gama, né, tem uma pergunta interessante, talvez as perguntas saiam da ordem aqui, Tonino, porque a dinâmica da conversa vai trazendo, né? Deixa eu ir para uma pergunta, a Márcia, deixa eu ver aqui, a Márcia Seschini está aqui, você conhece a Márcia Seschini? Há muitos anos, né? Aliás, eu acho que não sou só eu que conheço, não. Que bom ter você aqui, Márcia. Você usou a expressão transtorno, né? Então, você podia explicar, porque ela mencionou isso aqui, sobre quando é que a ansiedade vira um transtorno. Então, assim, qual é o conceito de transtorno nesse composto de ansiedade? Olha, o psiquiatra, né, o médico, ele precisa observar, Márcia e Milton, ele precisa observar uma lista de condições e sintomas, né, que já estão previamente definidas na definição do transtorno. Então, por exemplo, né, quando a gente fala de ansiedade, eu até listei alguns aqui que a gente usa no inventário de ansiedade, Dr. Aaron Beck, né, que é o pai da TCC. Né, a gente avalia esses sintomas, dormência ou formigamento, sensação de calor, tremores nas pernas, incapacidade de relaxar, medo constante que aconteça o pior, tontura, vertigem, palpitação ou aceleração do coração, desequilíbrio, vertigem, impaciência, tremores nas mãos, medo de perder o controle, dificuldade de respirar, susto, desconforto de abdômen, sensação de desmaio, transpiração sem calor. Todos nós já tivemos isso em algum momento da nossa vida. Quando o psiquiatra percebe que a pessoa apresenta uma porcentagem alta desses fatores aqui, dessas condições, desses sintomas. Então, é o seguinte, existe uma lista definida, não é só porque a pessoa é agitada que ela é ansiosa. Eu conheço muitas pessoas assim, olha, que parece o mar manso, e por dentro é a tormenta, né? Então, ele avalia essa lista que já está definida. Precisa ter uma porcentagem alta disso aqui. Mas precisa haver uma recorrência. Isso aqui precisa ser recorrente, precisa aparecer basicamente o tempo todo dia, né? E precisa aparecer há bastante tempo. A gente falava em 3 meses, mas eu já encontrei artigos que falam 4, 5 meses. Então, se a pessoa não apresenta uma porcentagem alta desses sintomas, dessas condições, se não é frequente, se não é recorrente, ela teve lá, depois nunca mais, aí foi para o médico. Não é.
Então, tem que ser recorrente. E tem que estar presente na vida dela de 3 a 5 meses. Vamos abraçar os conceitos todos, né? Então, aí a gente pode suspeitar que tem um transtorno. Porque antes do transtorno, gente, tem, assim, os maus hábitos, né? Tem as pessoas que são impacientes. Elas precisam aprender que não há nada que faça uma fruta brotar antes do tempo, né? Nem um bebê nascer antes da hora, vivo. Então, aí é uma questão de aprendizagem, de educação, é uma questão dos modelos que ela teve na infância, se ela aprendeu a ansiedade, né? Ela modelou a ansiedade. Então, por isso que o trabalho do psicólogo, né, ele é importante nesse sentido, porque a gente tem que separar as coisas, sabe? Para ver se é mesmo um transtorno, ou se é a ansiedade natural que está exacerbando, que está subindo, né? E leva a danos, né? Se deixar subir, leva a danos. Então, o transtorno... Não sei se eu respondi. Será que eu respondi? Então, o transtorno são essas manifestações frequentes relacionadas com a ansiedade, né? Então, por isso que o diagnóstico tem que ser muito cuidadoso, né? Alguém aqui, eu parece que eu vi uma pergunta aqui, Marinha Farela fala, taquicardia e arritmia, né, podem ser devido à ansiedade. Eu acho que você mencionou alguma coisa aí, né? Então, assim, existem manifestações físicas que estão relacionadas aí com o transtorno de ansiedade. Mas precisa ter as outras também, né? Não pode ser isolado. Isso precisa acontecer muitas vezes e precisa estar acontecendo há bastante tempo. Bastante tempo. É o que você falou, de 3 a 5 meses. Quando nós falamos aí da gravidade, talvez, assim, eu estou aqui como um leigo, né, falando com você, e eventualmente aqui tentando pensar em dúvidas que as pessoas possam ter também. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico é um tipo de ansiedade, né? Ou é o grau máximo de ansiedade? Não. No guarda-chuva da ansiedade, a gente encontra ansiedade generalizada, a gente encontra as fobias, a gente encontra a síndrome do pânico, o transtorno obsessivo-compulsivo, a hipocondria e um transtorno que ficou bem conhecido aqui nesse momento da pandemia, que a gente chama de TEPT, que é o transtorno do estresse pós-trauma, né? E eu tenho tratado bastante profissionais de saúde, médicos, né? Porque realmente eles estão num ponto de não aguentar mais, né? Tá difícil, né? É muita pressão. Hoje o que existe é o estresse pós-trauma, né? E os pacientes também, as pessoas que passaram pelo Covid de forma complicada, pelas pessoas que tiveram complicações pós-Covid, né? E isso eu estou falando da parte física ainda, né? Imagina. Emocionalmente falando, assim, mentalmente, da parte mental também, já observaram, né? Já tem registro de algumas complicações, né? Ô, Tonino, eu vou misturar as perguntas que nós já tínhamos com algumas que aparecem aqui na participação do pessoal. Pode mandar as perguntas. Não sei o que estou respondendo, né? Então pode mandar. Uma pergunta aqui, eu não sei se a Letícia está misturando psicologia com astrologia, mas ela falou aqui a respeito de constelação familiar. Então, né? Eu acho, Milton, o seguinte, que você precisa escolher um caminho e saber aquele caminho e se utilizar daquele método e ir até o fim com ele e não parar de estudar, né? Então, é o que, assim, tem várias coisas surgindo. Hoje tem muita coisa surgindo, né? Mas o que eu aconselho é o seguinte, eu conheço bastante a terapia cognitivo-comportamental, é a minha formação, minha especialização, minha prática clínica,
Mas o que eu aconselho as pessoas, tenho aconselhado, né? Eu não sei se vocês viram, mas teve uma denúncia de um psicólogo que teria cometido um ato abusivo com uma criança em Brasília. Essa notícia virou. E eu fui atrás, pesquisei, encontrei a mesma notícia em outros noticiários, se referindo ao profissional como sendo um outro profissional, não um psicólogo. Também não vou falar que era aqui, porque eu também não quero denegrir ninguém, né? Mas, então, eu tenho aconselhado o seguinte, existe um site, nós temos um conselho regulador, nós temos uma identidade profissional, nós temos um número, nós não compramos material científico sem apresentação dessa carteira. Então, eu recomendo o seguinte, se você quer saber, busque o site do Conselho Federal de Psicologia, ou mesmo do Conselho Regional do CRP, e pergunte se há, seja qual for a pergunta, não estou me referindo especificamente, Entendi. né? Pergunte, tem um reconhecimento, né? Pegue o nome do profissional que está te atendendo e veja se há CRP, se ele tem uma identidade profissional, se ele tem licença para trabalhar. Isso aí é um direito que a pessoa tem esse direito. Se eu fizer uma bobagem com alguém, essa pessoa pode me denunciar e eu perco a minha licença de trabalhar. E tem um monte de gente fazendo o que eu faço, que se fizer uma besteira, a pessoa não vai ter para onde denunciar, não vai ter compensação, não vai, você entende? Então, eu tenho procurado orientar dessa maneira. Se você tem alguma dúvida, recorra ao conselho e pergunte ao conselho. E hoje a ciência é muito mais aberta do que ela era. Tem muita coisa que ainda está em fase de experimentação e já tem uma certa recomendação, sabe? Não você encontra até cursos, né, associando a psicologia a algumas outras áreas que ainda estão nessa jornada de reconhecimento, né? Então, pergunte, essa é a minha opinião. Agora, o que eu acho especificamente disso ou daquilo, eu não acho, porque eu não sei, viu? Entendi. O tempo que eu vou usar para olhar um vídeo, para ler um livro, eu faço um curso da minha área, leio um livro da minha área, e vou ser uma pessoa mais útil para quem eu atendo, né? Eu prezo muito meu tempo, muito, muito, né? E eu também, por isso é que eu preciso aproveitar bem. Ô, Tonina, estresse e ansiedade são a mesma coisa ou não? Não. O estresse é um termo que a gente apresentou, que a gente emprestou da engenharia, né? E é o limite máximo, por exemplo, que um guindaste suporta para erguer um corpo. Então, o estresse é o limite máximo que você aguenta de situações mal resolvidas, dependências que você está acumulando, né? É o limite para um esgotamento, né? Para uma coisa mais séria. Uma pessoa, por ser ansiosa, ela pode entrar em estresse? Pode, porque a ansiedade compromete nossa capacidade de decisão. A pessoa começa a perder mais tempo com algo que não é relevante, deixa passar algo que é relevante. Ou nem mexe porque já acha que não vai dar conta. Já acha que não vai dar certo, né? E essas pendências vão se acumulando e ela entra em estresse. Agora, alguém se percebendo estressado, pode entrar em ansiedade? Pode entrar em ansiedade, né? Imagina, você perceber que você está no limite e você não está conseguindo resolver. Por isso que também recomendo, né? Não chega no limite. Não teste o limite, sabe? Não teste os seus limites. Eu vou aproveitar esse ponto do limite do estresse. Foi uma pergunta do Eric Atanásio. O Eric é parte do nosso grupo pequeno agora, então, que bom. Ele fez uma pergunta sobre burnout. Então, assim, o burnout seria o romper com esses limites. Rompeu através do estresse, rompeu o seu limite.
mas não necessariamente é ansiedade. Na verdade, o burnout é burnout. Eu não quis entrar em outro transtorno, mas é o que antigamente a gente chamava de esgotamento. Esgotamento. Né? E ele tem uma relação muito forte com o trabalho. Né? Existe um estresse que a gente coloca o estresse pessoal, o estresse familiar, o estresse da pandemia, né? Mas começou a haver, assim, muito recorrente o estresse que o trabalho produz, né? Ficou muito recorrente. Então, os psiquiatras classificaram a parte. Entendi. Mas é um esgotamento, né? E eu também te digo, Milton, que, sabe, o ambiente de trabalho, às vezes, é aonde o alerta acende. Então, precisa buscar ajuda, né? Em casa tá tudo bem, no trabalho que eu tenho problema. Difícil, é difícil. Às vezes, em casa tá todo mundo aguentando, sabe? E lá o trabalho acabou sendo a luz amarela que acendeu. Então, é importante, não espere o esgotamento. E também não adianta você mudar de trabalho. Não adianta você mudar de trabalho. Você precisa aprender a lidar com aquilo, né? Precisa aprender a lidar. Tonina, quando que a ansiedade de uma pessoa merece cuidados ou merece o encaminhamento para profissionais? Porque a gente falou aí que existe uma evolução da normal até uma evolução, até uma ansiedade grave. A partir de que momento que, por exemplo, nós podemos observar isso na nossa casa, nos nossos familiares ou amigos, ou em nós mesmos, que seria o momento que nós deveríamos buscar uma ajuda profissional? Então, em relação a nós mesmos, né? Eu tenho alguns exemplos assim de pensamentos que chamam a atenção, porque são pensamentos ansiógenos. Eles vão exacerbar medo e o medo vai gerar alta ansiedade, né? Os pensamentos ansiógenos, que isso aí nós precisamos observar, por exemplo, assim, eu acho que eu sei o que o outro está pensando e ele está pensando mal de mim, porque se eu só achasse que ele está pensando sobre mim e fosse bom, eu não ia me chamar muita atenção. Mas eu sei o que o outro pensa e ele pensa mal. As previsões que eu faço sobre o futuro são muito mais negativas do que positivas. Eu costumo categorizar as pessoas. Eu categorizo, né? Ali ninguém vai gostar de mim. Lá só tem gente pouco inteligente. Eu lido com o próximo, né? Em categorias. Pessoas que têm muita dificuldade para aceitar elogio. E são pessoas que podem até elogiar, mas elas têm dificuldade em reconhecer o que é elogiável no outro, que o outro mereça, né? Dificuldade de reconhecer qualidade no outro. Pensamento polarizado. Eu nunca mais vou acertar a minha vida depois daquele evento. Agora, tudo ficou ruim. Ele não agiu conforme eu esperava naquela situação, perdi a confiança nele. Uma pessoa confiável a vida toda, né? Mas não reagiu conforme o esperado. Então, perdi a confiança nele, totalmente, perdi a confiança, né? Pessoas que precisam sempre se comparar com outros, ou comparar outros entre si, ou entre objetos para chegar à conclusão. Não consegue raciocinar fora de comparação. E pessoas que antes de analisar o fato, para não virar problema, né? Ou antes de analisar o problema buscando solução, são pessoas que precisam encontrar o culpado. O culpado. Ou toma para si a culpa, né? Ou se vitimiza e culpa o outro. Então, quando a gente observa essas coisas na gente,
que eu estou jogando uma pessoa fora por causa de uma coisa que ela fez comigo, que sempre que eu penso no futuro, eu penso de uma forma catastrófica. Se eu categorizo, eu preciso rever, eu preciso me rever. Se eu conseguir fazer isso sozinha, ótimo. Se eu não conseguir, eu preciso buscar ajuda. Porque esses pensamentos, eles não são saudáveis, eles não são funcionais. E o pensar é um hábito. E a pessoa construiu isso ao longo da idade que ela tem. Agora, em relação a familiares, Milton, a ansiedade, quando ela sobe, ela incapacita, né? Então, e quem vai deixando de fazer as coisas, né? Quem começa só vê a coisa ruim e reclama, é um pedido de ajuda. Aquela pessoa que só reclama, ela está pedindo ajuda. Se ela vai aceitar ou não, eu não sei. Mas ela está pedindo ajuda. Então, nós precisamos enxergar essas brechas, né? Para tentar, claro, num primeiro momento, acolher, compreender que as coisas estão difíceis, compreender que quando eu não estou bem é porque eu estou atravessando por um estresse, ou um fato que eu não vejo a solução, ou um problema que eu não consigo resolver. Então, assim, eu tenho pensado em você, né? Eu tenho pensado na tua luta, na dificuldade que você vem enfrentando, mas eu queria ver, assim, você vai continuar nessa jornada desse jeito, assim? Você gostaria de conversar sobre isso? Você não quer ajuda? Às vezes, com mais de uma pessoa nessa conversa, né? Se houve um período em que ela foi melhor, se referir, falar, puxa vida, eu tenho saudade daquele tempo que a gente ria, a gente sentava em volta dessa mesa e tinha assunto, e que a gente se olhava nos olhos. Você anda tão arredia ou arredio, parece que você levantou um muro na sua frente, entre você e todo mundo. Você não acha que você poderia buscar ajuda? Você quer conversar sobre isso? Agora, se a pessoa não aceita, eu recomendo quem convive com alguém nessa condição, que procure terapia, porque você precisa saber como conviver com uma pessoa alterada sem se alterar, né? Então, na família, eu recomendo, em primeiro lugar, uma compreensão, porque também ninguém escolhe, assim, ficar mal, né? A gente... em primeiro lugar, atenção, acolhimento, oferecer ajuda. Num segundo momento, aquele confronto em amor, porque ninguém é ilha, e uma pessoa que funciona mal, ela traz uma disfunção, ela afeta os outros. A primeira preocupação é com ela, mas também a preocupação passa a ser com a dinâmica familiar, né? E a importância de buscar ajuda, né? Deixar a pessoa se sentir desafiada mesmo. Agora, se no último caso ela não quiser, eu aconselho que essa pessoa que está notando o problema busque ajuda, porque senão ela adoece, viu? Perfeito. Você estava descrevendo esses pensamentos que passam, que se manifestam. Num certo grau, todos nós pensamos um pouco isso, né? Assim, mas será que fulano gosta de mim mesmo? Mas será que não foi para mim aquilo lá? E tá. Todos nós lidamos com esses pensamentos. Mas quando esses pensamentos começam a se tornar algo imobilizador, algo incômodo, algo que entristece, que tira a pessoa do seu normal, seja a gente ou seja alguém, é hora da gente buscar ajuda. E se a pessoa não quiser, então a gente vai buscar ajuda para a gente mesmo, que nós podemos por nós mesmos, né, Tonina? Porque a gente acaba adoecendo, né? Sim. E para que a gente possa ser um recurso também para aquela pessoa, né? Sim, porque às vezes a mudança do familiar atinge aquela pessoa adoecida. A mudança, né? Você deu um exemplo, né? Você trouxe de volta um exemplo.
Por exemplo, se eu tenho o hábito de ler pensamento e achar que o pensamento sempre me desqualifica, chega uma hora que eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais na festa. Eu não vou no almoço de domingo da família. Me isolo, né? Então, o que é importante a gente pensar? Isso aí não é uma questão de medicamento, é mesmo uma questão de você se questionar. Que evidências eu tenho disso? Fique com o fato e não com o que você sente, com o que você acha, né? Fique com o fato. Você tem uma evidência que a pessoa não gosta de você. Vamos conversar. Porque às vezes também a pessoa não gosta, né? Mas aí é um. Se você esbarrar no fato, aí você tem que lidar com o fato. Mas se você não esbarrar no fato, você precisa desconstruir aquele pensamento. Porque é uma distorção, se chama leitura mental. Uhum. Né? Você tem que alinhar. Eu não sei. Chega de suposições. Né? Eu não sei. Tonina, eu sou de uma época onde as pessoas tinham muita dificuldade em se submeter a tratamento, fulano está indo psicólogo, então, né, às vezes ficava até rotulado, né, como uma pessoa problemática e tudo mais. Eu vou aproveitar uma pergunta do Bitelli aqui, do Gustavo Bitelli, sobre preconceito com a psicoterapia. Mas eu vou ampliar um pouquinho mais o seguinte. Nos últimos, vamos dizer, nos últimos anos, já de algumas décadas talvez, esse preconceito mudou, as pessoas hoje elas estão mais dispostas, mais abertas a buscar essa ajuda que é tão necessária, como nós vimos agora. A pandemia, né, um momento de crise como esse, ajudou a quebrar isso, as pessoas reconhecerem que elas precisam de ajuda? Eu acho que ajudou, porque tem muita gente que vem assim, eu nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça. Tá. E quando passava, eu já deixava de lado, porque eu achava que eu não precisava. Então, eu acho que essa amostra, né, faz a gente pensar que está mudando, porque aconteceu uma intervenção horrível, né? Horrível no nosso ambiente na Terra, e isso aí trouxe um desconforto, trouxe medo, incerteza, e todo mundo dentro de casa, índice de alcoolismo aumentando, violência contra a criança aumentando, denúncias aumentando. Então, as pessoas, eu acho que, se não com mais naturalidade, mas elas se viram meio que pressionadas para buscar ajuda, né? Meio que pressionadas. Agora, existe o preconceito? Existe, né? Eu já tive uma paciente, uma pessoa, assim, culta e respeitável, o marido dela também, uma pessoa que tinha uma posição de respeitabilidade, jovens, e eu acompanhei essa senhora há um tempo, e um dia o marido falou que ela ia lá tricotar comigo. Eu que nem sei fazer tricô, hein? Nem crochê, nem nada, né? Então, às vezes, de verdade, ele nem pensa isso, mas ele tem aquela raiz, assim, né? Aquela raiz. Tem o medo de se expor. Às vezes a família não gosta da ideia, porque sabe que a filha vai expor, ou que o filho vai expor, o marido fica pensando, o que a minha mulher vai falar de mim, né? O marido fica pensando, a mulher fala, meu Deus, meu marido vai ficar uma hora com aquela mulher numa sala, o que ele vai falar de mim? Então, tem uma série de coisas que colaboram, né, para essa resistência, eu diria, essa resistência. Se você chegar num auditório, que é uma coisa que não acontece mais, né? Se chegar no auditório lotado e falar assim, quem que vai no dermato? Todo mundo levanta a mão, né? Às vezes até pneumologista, ortopedista, você fala assim, quem vai no psicólogo?
É Então, verdade. existe, né? Existe. Mas o que eu posso dizer é assim, tem uma questão na nossa profissão que é aquilo que tira o julgamento. É uma coisa, é isento de julgamento. Não tem. O temor da pessoa, eu entendo que para ela é válido, não estou invalidando, é legítimo, né? Mas não existe o menor risco disso, com um psicólogo devidamente credenciado, que vai responder para um conselho se tiver uma denúncia, né? Aquela coisa toda que eu falei. Não existe o risco. Nós não estamos lá. Imagina se nós julgássemos, quando você começa a atender uma determinada categoria, meu Deus, o que ia acontecer, né? Porque tem psicólogo atuando em todas as áreas, né? Não tem julgamento. Não tem Doutor, julgamento. nós temos uma audiência aqui eminentemente de cristãos, né? E entre os cristãos, eu também observava uma resistência, eu observava uma resistência ainda maior entre os cristãos de buscar ajuda profissional, né? Alguns até considerando as doenças mentais ou transtornos como citados aqui como manifestações de falta de fé ou de, enfim, outras um pouco mais pesadas e tal, né? Mas você percebe também que a igreja amadureceu nesse aspecto? Os cristãos amadureceram nesse aspecto? Eu acho que está mudando, Milton. Está mudando. Não consigo deixar o gerúndio para lá. Eu acho que está mudando, né? As pessoas estão entendendo, acho que é um leque que está abrindo. Ainda tem bastante resistência, muitas mulheres falando, eu quero fazer terapia, o marido fala, mas para quê? Né? É muito comum, tem mais uma resistência masculina, sabe? Mas eu digo assim, a Bíblia, já que nós estamos por enquanto, entre cristãos, porque depois eu espero que a gente... né? Mas eu me lembro, né, que a Bíblia nos ensina a confiar em Deus, nos ensina a sermos higiênicos e precavidos. Mas ainda assim nós somos ansiosos, nós temos cáries e nós quebramos o braço, né? Então, isso não é falta de fé ou falta de Deus, mas são consequências desse tempo de imperfeição que a gente vive, né? É um tempo de imperfeição que a gente vive. Mas também não é permissão para nós permanecermos ansiosos com a cárie e com o braço quebrado, né? É natural nesse tempo de imperfeição, mas não é porque é natural que nós vamos permanecer nesse estado. Eu acho que a gente tem que manter a fé, manter o foco em Deus e buscar as ajudas humanas. Essa atenção humana, Jesus deu para nós, né, quando ele esteve aqui, né, essa atenção humana que o humano requer, nós precisamos dela. Tem milagre? Eu creio. Tem ajuda humana? Tem ajuda humana. Deus capacita? Né? E outra coisa, a nossa fé não é uma coisa assim, né? Né? Não é porque um dia eu não estou muito bem que eu não tenho fé. Nós temos dias assim que nós estamos mais inflamados, nós temos dias que nós estamos assim um pouquinho mais para baixo. Aí a gente vai ler a Bíblia para recuperar, para abastecer, né? E meditar e orar, porque aí a gente também tem que buscar, né? Então ela não é uma coisa reta. Há momentos, né, de oscilação. Então, eu acho que adoecer, seja da mente, seja da alma, do corpo, do espírito, eu acho que é parte dessa nossa, né, desse nosso mundo caído, desse tempo de imperfeição que a gente vive, rumo ao que é perfeito, né? Eu acho que a gente vai voltar nisso antes da gente terminar aqui, mas uma coisa que me ocorreu, acho que alguma das perguntas que vieram aqui, digamos que hoje alguém esteja aqui assistindo essa live, mas por informação, ela não está enfrentando uma situação
pessoal ou familiar, ou, né, enfim, ela tá bem, tá legal. O que eu poderia fazer para me prevenir? Existe isso? O que eu poderia fazer de mim mesmo para prevenir-me contra a possibilidade de quadros dessa natureza? Espiritualmente falando, você diz? Assim, normalmente, humanamente falando. Normalmente. Eu acho que você tem que estar atento aos modelos que você teve, né? Observe os seus pais. Você pode estar repetindo algum padrão sem muita consciência. Às vezes aquilo que você que traz desconforto para você, você está repetindo sem muita consciência. Então, observe o padrão dos seus pais, né? Procure desenvolver paciência. Tem gente que é impaciente e acha que é valor ser impaciente, que isso é sinônimo de produtividade, né? Ser paciente, agitado, ansioso, é sinônimo de produtividade. Não é, não é. Não é porque você é reflexivo que você é lento. Você pode ser reflexivo rapidamente. O importante é passar todas as etapas do processo, né? E uma outra coisa que eu acho importante, Milton, é a gente reconhecer que a gente tem muito ponto cego. Então, ouça o que as pessoas estão te falando. Eu ouvi uma coisa outro dia que eu super afirmei a pessoa. Ela falou assim para mim, sabe, eu tô tão cansada de ouvir de Covid, tão cansada, mas eu descobri uma coisa. Eu cheguei no hospital e a moça que fica ali na entrada é uma médica. A moça que está ali, ela pode estar até me ouvindo, não vou falar seu nome, não. A moça que está ali me ouvindo, ela falou assim para mim, você está bem? Você é ansiosa? Você já fez terapia? Ela falou assim, eu não estou bem, eu sou ansiosa, eu faço terapia. Mas por que você está falando isso? Ela falou assim, então, porque sabe, você só fala de Covid. Você só fala de Covid, né? E os outros médicos passam por mim, perguntam uma coisa, contam outra, mas você só fala disso. Ela falou assim, então, Tonino, sabe o que eu percebi? Eu não aguento mais ouvir falar de Covid, porque as pessoas só falam de Covid comigo, porque eu só falo de Covid. Aí eu falei, nossa, mas que coisa linda, você ouviu a moça? Fez sentido assim para você? Porque você tem que ter uma dose de humildade para ouvir os outros, né, meu? Não é verdade? Eu super afirmei ela, sabe? Falei, nossa, mas que legal, você ouviu a moça e chegou a essa conclusão, né? Que bacana. Né? E aí ela percebeu que ela estava sendo a razão, né, das pessoas aborrecerem ela mesma. Olha que horror, né? Então, assim, nós temos ponto cego. Ouça os outros. Alguém deve estar te dando sinais de que ou você está sendo impulsivo, ou você está sendo impaciente, ou até os pensamentos, aqueles pensamentos que eu listei, eles se expressam. Né? Você nota quando um amigo fica falando assim, olha lá a cara daquele sujeito, lá, olha, tá pensando mal de mim. Ele não gosta de mim, ele nunca gostou, eu sempre soube. Né? Então, você expressa, quando você tem pensamentos desalinhados, você acaba expressando de uma maneira ou outra. E as pessoas que convivem com você vão comentar. Então, dê ouvido a elas. E sabe, meu Deus, o que pode acontecer numa consulta inicial? Tenha dó. Fala assim, o que pode acontecer de pior? Você vai lá, agenda uma consulta avulsa, leva a sua queixa, já que você não quer se expor, você não leva assim aquela mais complicada, você leva uma mais simplória, né? E você vai ouvir a pessoa. E aí cabe também ao profissional estabelecer um vínculo e tudo, né? Mas o que pode acontecer de pior em uma sessão, em uma consulta? Se você vai ao médico e não faz sentido nada que o médico te falou e você não gostou do receituário, não compra, não usa, a responsabilidade é sua. Mas que pode acontecer de pior? Pensa comigo, né?
faça consulta. Então, a autoobservação, Milton, é essa. Preste atenção nos seus pensamentos. A gente presta muita atenção na roupa, no cabelo, né? Se a gente está bem apresentável, em tempos de pandemia, mais da cintura para cima. Não isso. Comigo, se você quiser eu te mostro. Eu gosto de me arrumar. Faz parte aqui do meu ritual de preparação para o trabalho. Mas, assim como a gente observa o exterior, nós precisamos observar o que nós pensamos, porque nós pensamos muita bobagem, que se você repensar, você mesmo já fala, uau, que nada a ver. Mas é que não repensa, né? Vai deixando aquilo lá acumular. Preste atenção nos seus pensamentos, o que você pensa de você. Eu não vou dar conta, se isso acontecer, eu não vou dar conta, não vou suportar, eu não vou começar isso porque eu não vou conseguir terminar, eu não vou lá porque eu sei que quando eu chego lá, eu sei o que acontece, sabe? Preste atenção no que você pensa, né? E cheque que base você tem de verdade para pensar nisso. Uhum. Qual é o alicerce que você tem para pensar nisso? Tem gente que até fala assim, não, eu sinto. Filho, tem alguma coisa aí na sua cabeça, pode me contar o que é. Né? Tem alguma coisa aí, sim. Então, preste atenção no que você pensa e dê ouvidos às pessoas que convivem com você. Tonina, o nosso tempo estourou, a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas que conversa boa, é a conversa que não dá vontade de terminar. Eu vou tentar empacotar aqui no final, tentar fazer uma síntese do que eu aprendi aqui hoje. Eu espero que seja útil para os outros. Né? Aí, se eu errar, você me corrige, mas não me corrige em público aqui não, tá? Depois a gente conversa em particular. Existe um nível de ansiedade que é normal, que todos têm, mas isso pode se tornar algo exagerado, tanto a questões reais quanto a questões imaginárias. Quando chegar nesse ponto, isso começa a imobilizar, dar problemas, começar a tirar você da realidade, te entristecer e te prejudicar, é hora de buscar ajuda. Né? Busque ajuda. É hora de buscar ajuda. E a ajuda adequada para a ansiedade é buscar um profissional da área de psicologia, esse é o caminho natural. Uma pessoa pode não responder bem a isso, e aí pode ter a necessidade de uma intervenção médica, e aí existem os medicamentos, existe muito recurso para isso. Sim. Todos nós estamos cercados, né, de muitas pessoas que estão enfrentando este problema. Tem até um dado que eu não mencionei aqui, mas que a Organização Mundial de Saúde fala em milhões, 264 milhões em 2017. No Brasil, 18, quase 10% da população. Então, pessoas que foram, de alguma forma, diagnosticadas. Em épocas de Covid, agora, esses números provavelmente triplicaram. Mas nós precisamos ter essa clareza de que existem recursos, de que existe esperança, de que existe controle, de que nós podemos, né, virar a mesa e reverter esse quadro. Nós trouxemos esse assunto dentro da série de pregações, nessa conversa com você aqui também, porque nós acreditamos também que a comunidade cristã é um recurso importante. Né? Eu sempre falo que eu vou à igreja por dois motivos. Tem vários, né? Mas dois principais. Um, porque eu recebo um salário, se eu não for, eu vou ser demitido. O segundo é por uma razão muito egoísta, eu preciso da comunidade cristã, eu preciso dessa convivência dos irmãos, eu preciso aprender com outras pessoas, eu preciso receber oração, eu preciso... Enfim, então, nós precisamos nos cercar de recursos. E é muito interessante como a Bíblia está... Você mencionou, a Bíblia está repleta, né, de encorajamentos, né, no Velho Testamento, no Novo Testamento, palavras de Jesus. No domingo nós mencionamos aqui Paulo, né, falando a respeito de não andarmos ansiosos, encorajando a gente a orar,
né, encorajando a escolher no que pensa, encorajando a gente a agir naquilo que a gente já sabe, já aprendeu, e também receber, né, essa paz que vem de Deus. Então, existem muitas questões, né, que nós não poderíamos responder aqui. Tem muitas questões a respeito. Se eu sinto isso, se eu sinto aquilo, se eu sinto aquilo outro, é ansiedade, é isso. Então, uma coisa que a Tonina falou aqui é que quando isso se estende por muito tempo, de 3 a 6 meses, né, isso pode ser constatado, mas você vai ter que buscar um profissional para te ajudar a determinar isso. Mas eu acho que um ponto importante de hoje aqui, que eu ouvi das suas palavras, é o seguinte: existe esperança, né, Tonina? Existem recursos, reconhecer, buscar ajuda e se submeter à ajuda é muito importante, não é isso mesmo? Sim, é importante. Eu só digo que tem jeito, porque a Bíblia diz que tem jeito e a Bíblia não mente, né? Então, eu digo que tem jeito. E na minha área, eu tenho visto resultados muito bons, muito bons. Então, eu acredito que tem jeito. Olha, posso citar um versículo? Claro, por favor. Em Mateus 5,8, na mensagem, está escrito assim: abençoados são vocês que colocaram em ordem seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo. Assim vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Né? Então, o prazer de querer colocar o mundo interior em ordem. As pessoas precisam descobrir o prazer de querer colocar o mundo interior em ordem. Tem pessoas que ainda não descobriram esse prazer e se acostumaram com ansiedade crônica, aquela vida de reclamação, aquela vida de tomar remédio, às vezes sem necessidade, né? E misturando ainda coisas, os transtornos múltiplos, transtorno de ansiedade com episódios de depressão, transtorno de depressão com episódio de ansiedade. Então, a pessoa precisa descobrir que é um prazer colocar o seu mundo interior. Por mais recompensa que você tenha em não se cuidar, em não buscar ajuda, em dizer que nasceu assim, vai ser sempre assim, por mais que você tenha atenção por causa disso, isso não se compara ao prazer de você colocar o seu mundo interior em ordem, né? De você encontrar a paz que Deus dá e você fazer sua parte, ter sua mente no lugar, o seu coração no lugar, entender o que é verdade e o que é mentira que foi plantada na sua mente, reconhecer as mentiras, né? Limpar o seu pensamento, limpar a sua mente. Sua mente é uma arena. Tem uma guerra aí, sim, né? Então, vamos limpar esse assunto, né? Vamos deixar Deus ser quem Ele é na nossa vida, porque aí você vai ver Deus exterior, né? Diz a mensagem, para você conseguir ver Deus na sua vida, ver Deus na vida das pessoas e ver Deus no futuro. Para você conseguir ver Deus, você precisa se organizar, né? Faça isso com Ele. Ele faz um bom trabalho, viu? A gente que não deixa. Um dos primeiros versículos bíblicos que eu decorei foi Romanos 12:2, né? Que fala da transformação da nossa mente, para que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, essa convicção de que Deus tem uma vontade, de que Ele tem um plano para nós, né? Implica na renovação da nossa mente. Né? É possível renovar a mente. Implica renovar a nossa mente. Então, assim, a nossa expectativa é que essa série, que essas conversas, que todos esses recursos nos ajudem a renovar a nossa mente, trazer esperança, né? Trazer fé no nosso coração, trazer experiências com o amor de Deus. Então, Tonina, muitíssimo obrigado, né, por esse tempo. Nós temos, então, um compromisso por 7 quintas-feiras, hein? Não se esqueça. Então, esse é o primeiro. A semana que vem nós voltamos falando a respeito de luto, né? E hoje, fantástico. Queremos agradecer a todos que assistiram aqui ao vivo, que participaram. Pedir desculpas se nós não conseguimos abordar todas as questões,
né? Mas o nosso tempo também é limitado. Nós queremos que outras pessoas assistam isso também. Depois você transmite isso para outras pessoas. Mas Deus te abençoe, Tonina. Muito obrigado. Amém. E Amém. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes aqui, né? Telespectadores que fala, aí é televisão, né? Sei lá como é que fala. Eu acho que nossos vai pro YouTube, né? YouTube, então, acho que é seguidor, deve ser os isso. Não nossos sei. seguidores. Mudou tudo. Que bom, que privilégio a gente ter essa conversa juntos assim. Eu queria terminar fazendo uma oração. Senhor, obrigado por esse tempo tão especial. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de conciliar a fé que nós temos no Senhor e os recursos da ciência, os recursos da psicologia como instrumento do Senhor na nossa vida. Deus, obrigado pela vida da Tonina e por tudo que ela tem trazido para nós, nesta e em tantas outras oportunidades. Que o Senhor continue usando ela como um instrumento de cura na vida das pessoas, Senhor. Queremos te pedir que em tempos de tanta ansiedade nós encontremos essa paz da sua presença, do seu amor, e que o Senhor renove a nossa mente, para que nós possamos conhecer essa sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Obrigada, Tonina. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Até a próxima. Quinta-feira que vem, estamos juntos.